Thank you, Pastor, so much for having me here today. Obrigado, pastor, por me ter aqui hoje à noite. What an honor to be here. Que prazer estar aqui. I was telling Pastor earlier that this is my 5th year in a row being here with you guys. Estava compartilhando com o pastor que esta é a 5ª vez que nós estamos aqui com vocês. And you feel like family even though we're far away from our home. E vocês parecem nossa família, mesmo que nós estamos distantes de vocês. But this is my first time preaching, so it's quite an honor. Mas essa é a minha primeira vez pregando aqui e é uma honra. But I gotta apologize. I feel like I'm losing my voice here a little bit. E eu quero pedir desculpa, mas eu acho que eu estou perdendo a minha voz aqui um pouquinho. It's because you Brazilians are hard to keep up with. É porque vocês brasileiros é difícil da gente acompanhar. You worship so much and so long and so loud. Vocês adoram, vocês cantam por tanto tempo. I need to start training. Eu preciso treinar mais. Amen. Amém. So while we've been here in Brazil, E enquanto nós estamos aqui no Brasil, the Lord shared with us a scripture, o Senhor compartilhou uma escritura, Psalms 126. Salmos 126. And if you were here this morning, Ben had shared about this scripture. E se você esteve aqui hoje pela manhã, o Ben compartilhou sobre essa escritura. And I'm not going to go into it, but I want to read it just as a foundation for tonight. Eu não vou entrar muito nessa questão aqui, mas eu quero ler isso aqui como um fundamento daquilo que nós vamos falar. It says, when the Lord brought back the captive ones of Zion, Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, we were like those who dream. ficamos como quem sonha. Then we were like, then our mouths was filled with laughter, Então a nossa boca se encheu de riso our tongue with joy e a nossa língua de júbilo and shouting. e júbilo. And they said among the nations Então entre as nações se dizia: that the Lord has done great things for them. grandes coisas o Senhor tem feito por eles. And this scripture is about restoration. Essa escritura fala de restauração. Dream On is all about restoring purpose in the body of Christ. O Dream On é tudo a ver com restaurando os sonhos de Deus e os propósitos de Deus nos corações. But in order to be a dreamer, Mas para que nós possamos ser sonhadores, this scripture says we first have to be restored. a escritura nos diz que primeiro temos que ser restaurados. And while I was studying for the last several months, preparing for this trip, E quando eu estava estudando, me preparando por vários meses para essa viagem, the Lord began to show me a connection between restoration o Senhor começa a me revelar a conexão entre restauração and forgiveness. e perdão. And I said, Lord, that doesn't seem like they're very connected. E eu disse para o Senhor: Senhor, mas isso não parece estar tão conectado. But tonight I want to share some scriptures that the Lord began to reveal to me. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas escrituras que o Senhor começou a revelar a mim. When we think about love and forgiveness, Quando nós pensamos em amor e perdão, love is based on humility. o amor ele se baseia na humildade. True love is unconditional. O verdadeiro amor é incondicional. In fact, unconditional love De fato, o amor incondicional cannot depend on someone else's righteousness. não pode depender e não depende da justiça de outro. It's easy to love someone who does right to us, É muito fácil amar as pessoas que fazem bem pra gente. but when they're mean to us or they're evil to us, Mas quando eles são ruins pra gente, it's much harder to love them. é muito mais difícil a gente amá-los. And that kind of love E esse tipo de amor is based on the condition of how right they are to us. se baseia na condição do que eles podem fazer por nós. This is a supernatural kind of love. Este é um amor sobrenatural. In John chapter 15, Em João capítulo 15, he says, "This is my commandment, ele diz ali: este é o meu mandamento, to love one another as I loved you. que vocês amem-se uns aos outros como eu vos amei.
This is a commandment from Jesus Essa é uma ordenança de Jesus, because God is love. porque Deus é amor. It is his character to love. É o caráter dele amar. All things were created from this love Tudo foi criado deste so amor. that we can express the love of God, Então nós podemos expressar o amor de Deus demonstrate the love e of God demonstrar o amor de Deus to the world. para o mundo. Let's turn to Matthew chapter 22 Vamos em Mateus, capítulo 22, in verse 37. versículos 37. And Jesus said, E respondeu-lhe Jesus: "You shall love the Lord God with all your heart, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, with all your soul, and with De- all your might. de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. This is the greatest and first commandment, Este é o grande e primeiro mandamento. and the second is just like it. E o segundo, semelhante a este, You é: shall love your neighbor as yourself." Amarás o teu próximo como a ti mesmo. And then he says that these two commandments are fulfill the entire law. E ele diz que esses dois mandamentos, eles preenchem toda a lei. See, love is at the heart of all of this. Então veja, o amor está no centro, é o coração de tudo isso aqui. It's important to the Lord. É importante para o Senhor. Now let's turn to Matthew chapter 5 Agora vamos a Mateus capítulo 5, in verse 23. versículos 23. Jesus says, E Jesus disse: "Therefore, if you're presenting yourself an offering at the altar, Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, remember that if you have something against a brother, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, you are to leave the offering at the altar, deixa perante o altar a tua oferta, you go to your brother, vai primeiro ao teu irmão ask for forgiveness e reconcilia-te com ele. before returning back to give that E offering." então, voltando, faze a tua oferta. As Christians, we know that giving offerings is an important part of being a Christian. Como cristãos, nós sabemos que dar nossas ofertas faz parte da nossa vida cristã. But here Jesus is saying Mas aqui Jesus está dizendo that forgiveness is way more important than the offering. que o perdão é ainda muito mais importante do que a oferta. How can we give an offering to the Lord Porque como nós podemos dar uma oferta ao Senhor when we have something against our brother? quando nós temos alguma coisa contra o meu irmão? Jesus is basically saying O que Jesus está basicamente dizendo é that that offering that you were going to give que a oferta que você vai me dar, means nothing to me ela não significa para mim if you have something against a brother. se você tem algo contra o teu irmão. Amen? Amém? When Jesus was on the cross, Quando Jesus estava na cruz, he's in pain physically. ele estava com dores físicas. He's in complete agony. Ele estava em completa agonia. And what does he say? E o que é que ele diz? He says, "Father, forgive them, Ele diz: Pai, perdoa-lhes, for they don't know what they're doing." porque eles não sabem o que estão fazendo. I can't imagine Eu posso imaginar, being on the verge of my last breath and being beaten estando nos meus últimos momentos da minha vida, sendo espancado, and being concerned about forgiving people. e ainda ficando preocupado em perdoar as pessoas. When Jesus was in the garden, Quando Jesus estava lá no jardim, right before this, antes disto, the Bible says he's sweating blood. a Bíblia diz que ele suava sangue. And one of his closest disciples, Judas, E um dos seus discípulos mais que estava ali próximo, Judas, we all know the story. They come for him, você sabe a história, ele veio até ele, and Jesus refers to him as friend. e Jesus ainda se refere a ele como amigo. He doesn't refer to him as a betrayer. Ele não se referiu a ele como um traidor. Judas kisses him, Judas beija ele, basically an act of betrayal, e era aquilo como uma ação de traição, and he calls Judas friend. e ele ainda chama Judas de amigo, Forgiveness was important to Jesus. porque o perdão era muito importante para Jesus.
In John chapter 6, Em João capítulo 6, Jesus said Jesus disse that he knew from the beginning que ele sabia desde o início who would not believe in him quem não creria nele and those who would betray him. e aqueles que o trairiam. So we know because of the scripture E sabemos por causa dessas escrituras that Jesus knew that Judas would betray him. que Jesus já sabia que Judas iria traí-lo. Yet he did not treat Judas differently. Mas ele não tratou Judas diferente dos demais. He showed him love Ele mostrou a ele amor up until the end. até o último minuto. The Lord began to show me something E o Senhor começou a me mostrar alguma coisa. that we can only be hurt Que nós só podemos ser feridos in the measure that we love something. na medida em que nós amamos os outros. So if we were to go on a date with someone for the first time, Então, se nós saímos com uma pessoa pela primeira vez, and maybe they said something you didn't like, e aí aquela pessoa fala para você uma coisa que você não gostou, you would say, well, I don't care about that person. aí você volta e diz, eu não quero nem saber dessa pessoa. And it's easy to walk away Então, fica fácil de você simplesmente se afastar, because you don't love that person, porque você não ama aquela pessoa, right? certo? It didn't really hurt because you didn't love them. Isso não doeu muito em você, porque você realmente não amava ainda a pessoa. But if you've been married to someone for 40 years, Mas se você é casado com uma pessoa por 40 anos, you take them on the same date, você leva aquela pessoa para sair com você, and they say something hurtful to you, e ela disser alguma coisa que for dura para você, that hurts a lot more isso aí dói muito mais. because you love them. Porque você ama a pessoa. See, our level of hurt Veja, o nosso nível de ferida is in measurement with how much we love é something. proporcional ao quanto nós amamos as pessoas. Jesus understood this the most. E Jesus Cristo entendia isso muito mais. Because of this, E por causa disto, the more we want to love something, quanto mais nós queremos amar alguém, we need to increase our ability to forgive. nós precisamos aumentar nossa habilidade de perdoar. If you want to love your spouse more, Se você quer amar a tua esposa mais, the only way you can do it a única forma como você pode fazer is if you increase your ability to é se forgive. você aumentar a tua habilidade de perdoá-la. You want to love someone who's hurt you? Você quer amar alguém que te feriu? It's impossible É impossível, unless you forgive them. a menos que você perdoe. We can only be hurt to the extent that we love. Nós só podemos ser feridos na extensão do nosso amor. Therefore, we need to learn how to forgive at a higher level. Então nós temos que aprender com o Senhor como perdoar numa dimensão mais alta. Jesus understood this the most. Jesus Cristo entendia isso mais do que todos. I find this really interesting in Mark chapter 16. Eu acho isso aqui muito interessante em Marcos capítulo 16. This is right after Jesus had died on the cross. Isso aconteceu logo depois que Jesus morreu na cruz. In chapter 16, verse 6. E capítulo 16, versículo 6. An angel appears to Mary and Martha. E o anjo vem e aparece para Maria e Marta. And it says, and it said to them in verse 6, E diz aí no versículo 6. do not be amazed. Ele disse, não vos atemorizeis. You are looking for Jesus the Nazarene, Buscais a Jesus, o Nazareno, who has been crucified. que foi crucificado. He has risen. Ele ressuscitou. He is not here. Não está mais aqui. Behold, here is the place where they laid him. Vede o lugar onde eles o tinham posto. And then it says in verse 7, E aí ele diz no versículo 7. go and tell his disciples Mas ide, dizei aos seus discípulos and Peter. e a Pedro. Did you catch that? Vocês pegaram isso? Go and tell his disciples Vai e diz aos discípulos dele and Peter. e a Pedro. Now, was Peter one of his disciples? Agora, Pedro era um dos discípulos? Yes. Sim. But Jesus, even on the other side of resurrection, Mas Jesus, mesmo no outro lado da sua já ressuscitado, was concerned about the forgiveness of Peter. ele estava ainda lembrando do perdão que ele deu a Pedro. Do you catch how powerful that is? E você pode entender quão poderoso isso é. And then shortly after this, E depois, um pouquinho mais, depois disso,
Peter and the disciples were fishing on a boat. Pedro e os discípulos estavam pescando no barco. And then Jesus returns and makes them breakfast on the beach. Jesus aparece ali na praia e começa a fazer um café para eles. And he begins to ask Peter, "Do you love me? E aí então ele pergunta para Pedro: você me ama? Do you love me? Você me ama? Do you love me?" Você me ama? He said it 3 times. Ele disse 3 vezes. Do you remember how many times Peter denied Jesus? Lembram-se quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 times. 3 vezes. You see, forgiveness Vejam, o perdão is tied to the love of Jesus. estava atrelado ao amor de Jesus. Amen? Amém? Let me read one final parable for you Deixe eu ler um último versículo para vocês. in Matthew chapter 18. Em Mateus capítulo 18. I love Sunday night church. Eu amo os cultos de domingo à noite na igreja. It's the serious Christians. Só crente sério. We've all heard this parable, and basically they're trying to trick Jesus, and they said, "How many times should I forgive someone that sins against me? 7 times, 7 times?" E eles estavam querendo pegar Jesus aqui nesse texto, e ele diz: quantas vezes nós devemos perdoar as pessoas? 7 vezes? And Jesus says, "No, let's do 70 times 7." Jesus disse: não, 70 vezes 7. But this is the part that I think many of us have not read the next part. Mas esse aqui é um texto que eu acho que muitos de nós não seguem a leitura. And Jesus begins to liken this question E Jesus então começa a comparar esta pergunta to this parable. a esta parábola. In 18, Capítulo 18, verse 23. versículo 23. For this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei who wished to settle accounts with his slaves. que resolveu ajustar contas com seus servos. When he began to settle down, E passando a fazê-lo, or wanted to settle settle the accounts with the slaves that they owed him, ele estava querendo acertar as contas com os servos que deviam a ele. one of them owed 10,000 talents. E um deles, ele devia àquele senhor 10.000 talentos. And the king brought him to him. E então ele foi trazido ao rei. But since that slave did not have the means to repay him, E visto que aquele servo não tinha as condições de pagá-lo, that king, the Lord, commanded him to be sold with his wife, his children, and all that he had. e então, tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. So the slave fell to the ground and prostrated himself before him. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: He said, "Have patience with me." "Sê paciente comigo, He said, "I will repay you everything." e tudo te pagarei." And the Lord of that slave felt compassion, E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, and he released him, mandou-o embora and he forgave him of that debt. e perdoou-lhe a dívida. But the slave went out and found one of his fellow slaves, Mas saindo, porém, aquele servo who owed him just 100 denarii. encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. He seized him, E agarrando-o and he choked him, e sufocava, and he said, "Pay me back what you owe me." dizendo: "Paga-me o que me deves." And that slave fell to the ground Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, and began to plead with him just how he did with lhe the Lord. implorava: "Ser paciente comigo. And he said, "Have patience with me, I will repay you." Seja paciente comigo, eu te pagarei." And it says that, but he was unwilling and went and threw him in prison. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, He threw him in prison until he could pay him what he owed him. até que ele saldasse a dívida. When the other slaves heard this, Vendo os seus companheiros o que havia passado, they were deeply grieved. entristeceram-se muito They came and reported to the Lord all that had happened. e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. They said to him, Então o Senhor, "You wicked slave, chamando-lhe, disse: "Servo malvado, I forgive you of all the debt that you pleaded me with, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes."
Should you not have had mercy on your fellow slave in the same way? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? And it says that the Lord moved with anger E diz, e indignando-se o seu senhor, and handed him over to the torturers until he should repay him all o that he had owed. entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. And then Jesus says this, E aí Jesus diz assim: my heavenly Father will also do the same to you assim também meu Pai Celestial vos fará, if each of you do not forgive se do íntimo his brother from your heart. não perdoardes cada a seu irmão. See, our forgiveness Veja, nosso perdão is tied to our salvation. está atrelado à nossa salvação. Because how can we love the Lord Porque como nós podemos amar o Senhor when we have something against our brother? quando eu tenho alguma coisa contra o meu irmão? That's not the character of Jesus. Essa não é o caráter de Jesus. God's mercy is always extended As misericórdias de Deus são sempre estendidas to a truly repentant heart. para um coração verdadeiramente arrependido. Right before we came, Antes mesmo, um pouquinho antes da gente vir aqui para cá, my wife had a dream. minha esposa teve um sonho. It's very similar to this. E é um sonho muito semelhante a isto. Since my beautiful wife is here, E visto que a minha linda esposa está aqui, I'll have her share that dream. eu vou pedir que ela compartilhe esse sonho com vocês. Thank you. So, a couple of months ago, I Então. had a dream. 2 meses atrás eu tive um sonho. My dream was that I went down the basement of my home, E o sonho foi que eu desci ao porão da minha casa. but it looked completely different. Mas tudo parecia diferente. It was almost like there was another house in my Era como que basement, se fosse uma outra casa. and it was beautiful. E era lindo. There were giant rooms, Já huge rooms, existiam ali grandes quartos. and they were just they had like marble and tile, and they were just simply amazing E, the way they were eles tinham designed. mármores, eles tinham os ladrilhos, tudo muito, muito, muito bonito. And in my dream, I was excited. E no meu sonho eu fiquei muito excitada. I started to envision everything we could do with these rooms. E eu comecei a ter uma visão de como nós poderíamos usar todos aqueles quartos. I had plans. We could do this in this room. We could do this in this Então eu room. comecei a planejar. Eu posso fazer isso aqui nesse quarto, isso aqui nesse quarto. But even though there was excitement, Mas mesmo que eu estivesse naquele meio de todo aquele excitamento, there was also a sorrow. A sorrow. veio dentro, junto com isso, uma dor. Because how did we not know this was here? Como é que nós não sabíamos que isso estava tudo aqui embaixo? This entire time, Nesse tempo todo we've lived in this home, que nós vivemos nessa casa, and there's been these grand rooms. e haviam ali embaixo esses grandes quartos. And so when I woke up, Então, quando eu acordei, I felt the Spirit of the Lord. eu senti o Espírito do Senhor. And I knew that dream had a meaning. E eu sabia que aquele sonho tinha um significado. And as I started to pray, E quando eu comecei a orar, the Lord showed me o Senhor me mostrou that the rooms I discovered que os quartos que eu descobri were spiritual areas of my life eram áreas espirituais da minha vida, that had been left untouched. que estavam ainda sem serem tocadas. And there was a deep sorrow that again came over me. E isto me causava aquele profunda dor no meu coração. Because while this was an invitation from the Lord, Porque mesmo que o Senhor me deu esse convite para Ele, it was also a chastening, então foi também, junto com esse convite, vem desafio. saying, "Why have you not opened the room?" E aí aquela voz dizia, por que você não abriu esses quartos? And I knew through prayer E eu entendi pela oração that room, or I'm sorry, that dream was not just for me. que aquele sonho não era apenas para mim. And I knew the Lord wanted me to share that with you tonight. E eu sabia que o Senhor queria que eu compartilhasse com vocês hoje à noite. Because I think there are many of us Porque eu creio que existem muitos de nós who have not accessed the kingdom of God que não têm acesso ao reino de Deus to our whole potential. no potencial
máximo. Now, one thing in the dream that stood out to me Agora, uma coisa que saltou para mim nesse sonho was that I had to walk down the stairs foi que eu tive que descer algumas escadas to uncover the mystery. para poder descobrir o mistério. Now, stairs Agora, escadas symbolize a descent into a deeper dimension. simbolizam descer para uma dimensão mais profunda. In the Bible, the kingdom of God E na Bíblia, o reino de Deus, is likened to a mystery. ele é comparado a um mistério. A mystery is something that is unseen. Então, o mistério é aquilo que não é visto. It's hidden or unknown. Ou seja, está escondido, você não sabe. And the Greek translation for the word secret E a palavra que é Is- traduzida do grego para segredo is knowledge that is hidden, e para mistério é conhecimento que está escondido, but not yet revealed. mas ainda não revelado. Paul refers to it in Ephesians as the mystery of Paulo- God's will. Se refere em Efésios o mistério da vontade de Deus. A mystery is a spiritual truth O mistério é uma verdade espiritual that is only known by revelation que só pode ser conhecido pela revelação to those who are authorized to receive the mysteries of para the quem kingdom. foi autorizado por Deus conhecer esse mistério. In my dream, there were also many doors to these rooms. E meus sonhos abriram as portas para esses quartos. A door symbolizes access. Uma porta simboliza acesso. It is a threshold that we are invited to step into. Então é alguma coisa que nós somos convidados a entrar. In Revelation 3:20, E em Apocalipse 3:20, the Lord says, "Here I am. o Senhor diz: aqui estou. I stand at the door and I knock. Eu estou à porta e bato. If anyone hears my voice and opens the Se door, alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, I will come in and eat with that person eu entrarei e cearei com essa pessoa and they with me." e eles comigo. But then in Matthew 25, Mas em Mateus capítulo 25, if we know the parable, the 10 virgins, se nós conhecemos a parábola das 10 virgens, it says that while some were out to buy oil for their lamps, eles são enviadas a voltarem para a cidade para buscarem óleo, comprarem óleo. the bridegroom arrived and the door was shut. E quando elas voltaram de comprar seus óleos, a porta já estava fechada. God loves us so much Deus nos ama tanto that He is inviting us in. que Ele está nos convidando para entrar. Not only to be prepared to meet Him face to face, Não somente estar preparados para conhecê-lo face a face, but to experience the fullness of who He is. mas experimentar toda a glória do que Ele é. And I believe that there are areas of all of our life E eu creio que existem áreas de todos nós aqui nas nossas vidas that God not only wants to restore, que Deus quer entrar e restaurar, but He wants to draw you deeper. mas Ele quer levar você mais profundo. And so for us to be restored, Então, para que nós possamos ser restaurados, we receive that at the feet of Jesus. nós só podemos receber aos pés de And the Jesus. thing that positions us at the feet of Jesus E aquilo que nos posiciona aos pés de Jesus is humility. é a humildade. Humility positions us at the cross. A humildade nos posiciona aos pés da cruz. And so in order for us to be restored and to have more of Jesus, E para que nós possamos ser restaurados e ter mais de Jesus. in order for us to see more of the mystery of the kingdom of Para God, que nós possamos ver mais os mistérios do reino de Deus. and to experience heaven on earth, E experimentar o céu na terra. we not only have to repent, Não somente temos que nos arrepender. we have to lay down our pride, Nós temos que deixar de lado o orgulho. we have to rid ourselves of unforgiveness and bitterness, Nós temos que nos livrar da falta do perdão e da amargura. and then we have to be bold, E agora temos que ser corajosos. and we have to walk through the E threshold. nós temos que entrar pela porta. And I don't know what that threshold is for you. E eu não sei que porta é esta para você. Maybe it's salvation for the first time. Talvez para alguns salvação pela primeira vez. Maybe the threshold waiting for you is the healing. E talvez
Talvez essa porta seja a cura que lhe aguarda. Maybe it's repairing your broken heart. Talvez reparar o teu coração quebrado. Maybe it's following the call of God on your life. Talvez o chamado de Deus para a tua vida. But God needs you Mas to be a Deus, willing participant Deus precisa de and to você. walk through the E the quer que threshold. você atravesse as portas que Ele está abrindo.